E aí, gente, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus. Eu tenho uma página no Instagram que eu já produzo conteúdo sobre quadrinhos. E bem-vindos, espero que gostem aqui. No primeiro vídeo eu resolvi trazer comentar as minhas leituras do mês. Eu trouxe uma pilhinha aqui que são as HQs que eu li em casa durante esse mês, essa pilhinha aqui. E também vou falar um pouco das HQs que eu leio no trabalho ali, quando eu tenho um tempo. Aí eu leio essas HQs, não vão estar aqui comigo, eu vou mostrar elas só pela capa e comentar um pouquinho. Primeiro quadrinho aqui, Esclave, da Lawrence Editora, edição bem bonita. É um quadrinho que tem uma arte muito bonita. E ele tem uma narrativa que ela não é muito comum. Então é um quadrinho difícil de resenhar, porque ele não tem uma história contínua e fácil de explicar. Ele também não tem muito diálogo, mas ele tem uma arte muito linda. E esses quadrinhos que normalmente são um pouco mais difíceis, que ele tem mais uma reflexão assim, normalmente não me pega muito, mas esse aqui eu gostei muito mesmo. Não chegou a ser uma das melhores leituras do mês, mas assim, merece o destaque, tanto pela edição bonita da Lawrence, quanto pelo material. Não sei se muita editora traria esse material por aqui, mas esse aqui eu acho que vale a pena. É um quadrinho ali que faz uma reflexão e tal, muito legal. O próximo, da editora Figura, esse tijolão aqui. Esse aqui merece o reconhecimento. É um quadro, ficou linda a edição. E eu acho ele um quadrinho excelente, tanto para quem não lê Bonelli. Esse aqui, não falei, é da coleção Top, do Sérgio Top, que a editora Figura está lançando. Esse aqui é o volume 7, que são as histórias que o Sérgio Top ilustrou para Bonelli. Então aqui a gente tem duas histórias do Nick Ryder, uma história da Júlia e uma história bem curtinha, das 30 páginas, do Martin Mister. Então, para quem já lê Bonelli, vai amar isso aqui, porque vai ler num formato diferente, um formato grande, com uma arte muito linda, é uma HQ de luxo, né? E para quem não lê Bonelli, eu acho ótimo, porque vai ler num formato assim. Quem não lê Bonelli está acostumado com esses HQs mais de luxo, provavelmente, um pouco maiores. Então quem não lê vai gostar muito. É perfeito para começar também, porque você vai ler uma história, vão ser 4 histórias de 3 personagens. Então você vai ter um panorama ali da qualidade, que é as histórias da Bonelli. E eu gostei muito. É um dos destaques do mês, essa HQ aqui. Grande trabalho da editora Figura, e são 4 histórias muito boas. Uma da Júlia, 2 do Nick Ryder e uma do Martin Mister. O material é excelente. O próximo, Resta Um, da HQueria. A HQueria vem lançando muitos quadrinhos. Esse aqui, muita gente amou, né? Botou ele já entre melhores do ano. Eu gostei muito, mas tá longe do meu melhores do ano. Mas é um grande quadrinho. É um casal que eles estão andando de carro ali. Aí eles discutem um pouco. Quando eles chegam em casa, eles resolvem fazer janta, se eu não me engano. E a mulher fala que vai no mercado. Aí ela fala que vai alugar um filme e comprar alguma coisa para fazer janta, alguma coisa assim. E sai. E o marido dela fica esperando. Só porque ela começa a demorar muito. Ele fala que vai lavar a louça enquanto espera ela, e ela deve chegar antes dele terminar. Só que ele termina de lavar a louça, faz 1 milhão de coisas e ela não chega. Ele liga para ela não atende porque ela esqueceu o celular, e ele começa a ter crise de ansiedade, pensando no que pode ter acontecido com a esposa dele. E o diferencial aqui é que enquanto ele tá pensando, vai passando todos os pensamentos dele, todos os jeitos possíveis que ele imagina que ela possa ter morrido na rua, e vai intercalando com a realidade. Enquanto ele tá lá andando pela casa esperando ela, vai intercalando com os pensamentos ansiosos dele. Então, esse tipo de narrativa eu gostei, mas eu acho que muita gente vai achar genial. É um grande quadrinho mesmo. O próximo, Noir, da editora Figura. Outra edição muito bonita, né? A Figura é uma dessas editoras que sempre fazem edição de luxo, com muito cuidado e tal. Noir, eu gostei especialmente porque é do Jordi Bernet, que é o desenhista de Kraken e de Torpedo. Ele tem uma arte fenomenal, uma das artes mais lindas aí que eu acho dos quadrinhos. E aqui são uma série de histórias curtas, mais pegadas talvez pro terror, sempre tem alguém se ferrando, morrendo. Então são histórias bem curtinhas, mas que tem um desenvolvimento legal. E acabam sendo histórias, tem algumas que tem
pouco de nudez, não sei se pode mostrar. Mas assim, sempre com uma arte fenomenal e tem uma variação. Algumas histórias são sensacionais, algumas são ok. Eu não sei, eu não lembro se teve alguma ruim, mas é um material que vale muito a pena. A figura tem um catálogo muito bom. Próximo quadrinho, mais um, da HQueria, a toda velocidade. Esse aqui sim vai entrar entre os meus melhores do ano, porque eu gosto desse tipo de quadrinho mais fofinho. Ele é muito lindinho. Esse aqui possivelmente eu vou fazer uma resenha só pra ele. Começa com... São dois personagens principais, o lobo e o coelhinho. Eles estão na floresta recebendo atendimento médico na floresta, de outros animais. E aí o coelhinho salva o lobo. O lobo está sendo perseguido por um caçador e o coelhinho salva ele sem querer. Então o lobo fala que vai proteger ele enquanto o coelhinho estiver fazendo o tratamento. Porque o coelhinho, acho que daqui já dá para ver que ele tá peladinho. Ó, ele perde o pelo porque ele tá fazendo um tratamento contra o câncer. E o lobo fala que vai cuidar dele enquanto ele estiver fazendo o tratamento. Então, a HQ é basicamente eles fugindo a toda velocidade desse caçador que quer matar o lobo. Então, é uma road trip, né? Só que muito fofinha a relação dos dois enquanto eles estão fugindo aí desse caçador, que é obstinado, não larga o pé deles nunca. E é muito fofinho. A arte, ela já tem esse traço lindo. Ela é muito bonitinha. E eu dou um destaque pra carinha dos personagens. As expressões deles são sensacionais. Ele sempre consegue passar, acho que é uma moça que faz, Josephine Marque, ela sempre passa muito bem o sentimento dos personagens pela expressão facial deles. E é sempre umas expressões muito fofinhas, porque os dois são muito bonitinhos. E eles têm uma relação muito bonita. Esse aqui eu recomendo bastante. Próximo, quadrinho nacional, Elemento em Comum, do Richard Guerra, Max Andrade e Cade Pato. Esse aqui é um quadrinho muito bom. Ele trata que são elementos químicos, então todos os personagens são algum elemento. O personagem principal é o hidrogênio, e por ele ter características diferentes dos outros elementos, ele está sendo estudado, meio que mantido... eu não lembro quem é o nome do vilão principal, mas ele quer manter o hidrogênio sob posse dele, porque ele sabe que o hidrogênio é muito poderoso. E ele quer estudar o hidrogênio para pegar o poder para ele, possivelmente. Esse é um quadrinho que no começo não me pegou muito. Eu tava achando legalzinho, bonitinho. A arte do Max e as cores do Cade ficaram muito boas. É uma arte muito fofinha. Mas eu não tava prendendo muito não a história. Mas do meio pro final eu gostei muito. Então, no geral, aí eu gostei. É uma HQ que eu achei muito boa. Ela é bem divertida e muito bonitinha. Essa aqui eu também dei pra minha mãe ler e ela gostou muito também. Teve mais ou menos a mesma impressão que eu. Próximo, mais um da Figura, li muito Figura esse mês. A Figura tem lançado muito HQ excelente. Ticonderoga é uma delas, que é roteirizada pelo Osterheld e desenhada pelo Hugo Pratt. Então, já dava de se esperar muita coisa, né? Minha expectativa era enorme para essa HQ. Eu gostei muito. A série de Ticonderoga ela foi maior. A Figura lançou só o que foi desenhado pelo Hugo Pratt. E o que ele desenhou não tem um final, até onde ele desenhou. Então a HQ ela vai tendo os capítulos, que são meio que histórias separadas, mas elas são contínuas, ela tem uma ordem cronológica. Então meio que dá pra falar que é só uma história bem grande. Só que ela acaba. No meio, uma história bem aberta, ela acaba, mas eu acho que isso não prejudica. Só não favorece falar que o final é excelente e tal, mas não prejudica a leitura. Só que quando acabou eu fiquei, não tem nem um finalzinho, nada, mas vale a pena, é um quadrinho excelente. O Ticonderoga não é o personagem principal, o principal é esse aqui, que é o Caleb, e quando ele já tá idoso, ele toma um tiro, alguma coisa assim, e ele começa a contar ali a história da vida dele. E o Ticonderoga foi um personagem muito importante na vida dele, porque quando o Caleb era jovem, ele foi convocado ali para ir. Ele se voluntariou para ir para a guerra, e lá ele conhece o Ticonderoga, que é um cara ali que inspira todo mundo pela personalidade dele. É um cara muito foda mesmo.
E jovem também, da mesma idade do que eles são adolescentes, mas eles têm grandes feitos na guerra, então a maioria das histórias ele é tipo faroeste mesmo. Eles estão sempre entrando em combate com os indígenas e tudo mais. Tem muito texto, acho que dá pra ver pelas páginas que eu mostrei, tem muito texto, mas são bons textos, não são diálogos que ficaram datados, são todos muito bons. Agora o próximo, nacional, O Mundo é um Moído. São tirinhas mais reflexivas e tal. No geral eu gostei. Esse tipo de história mais quadrinho mais reflexivo e tal não costuma me pegar muito, mas esse aqui eu gostei, vai. Não me pega demais reflexivo, mas eu gostei, é um bom material. O próximo, esse aqui eu vou deixar pro final. Então o próximo, Cereja de Harlem, do Felipe Pan com a Gil Guimarães. Esse quadrinho aqui tem uma arte fenomenal, lembra um pouco o Noir Burlesque, eu acho que a editora Trem Fantasma lançou a arte, uma arte sensacional mesmo. É num grupo acho que na Segunda Guerra, que se infiltrava ali para matar os nazistas. Então vai contar a história dessas Serejalen, que são essas mulheres que se infiltravam. Eu gostei, é um bom quadrinho, tem uma arte fenomenal, a história é muito boa, mas do Felipe Pão, o Felipe Pão é um dos grandes roteiristas da atualidade aqui no Brasil. Eu gosto mais das outras HQs dele, mas essa aqui é muito boa, eu acho que vale a pena sim. Agora o próximo, quadrinho muito bonitinho. Esse aqui é lindo. Quando Você Foi Embora. Já tem um cachorrinho na capa, já me ganhou. É um cachorrinho que ele tem esse cara aqui que é o dono dele, e dá a entender que o dono dele faleceu. E quem pega pra cuidar dele é essa moça aqui. Só que o cachorrinho ele não se adapta, ele sente muita falta do dono dele. E vai ser basicamente aí essa rotina dele tentando se adaptar, a moça tentando fazer o cachorrinho se adaptar a ser um dono, mas ele quer a todo custo voltar para casa que ele morava e ficar perto do dono dele. Um ótimo quadrinho, eu esperava amar, não amei, mas é um ótimo quadrinho, eu gostei muito, é muito fofinho, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Da Ana Cardoso, que também fez a gráfica MSP, se eu não me engano, do Mingau. O próximo é Dampi, de Landog. Esse aqui eu não vou me estender muito, mostrar só a arte, falar que é um quadrinho bom, mas eu não recomendo para quem está começando. Eu vou recomendar mais para quem já lê Dampi. Quem já lê Dampi eu acho que vai gostar mais, mas para quem não conhece eu acho que não é a melhor porta de entrada. Talvez para quem já leu um outro volume que a editora 85 lançou, valha mais a pena. O próximo, Marmitas Amassadas, do João Pinheiro. Esse aqui é um sketchbook do João e eu gostei muito. É uma edição bem bonitinha, pequenininho, de grampo, é um zine. E eu gosto muito da arte do João, principalmente dessas paisagens aí que ele faz. Ele tem um traço bem dele mesmo, né? Bem reconhecível. Então é um material que eu gostei. Aqui eu não sei nem se pode mostrar isso aqui. Mas as paisagens dele são belíssimas. Recomendo o trabalho do João Pinheiro. O próximo, Olivia, no Mundo Dividido, do Gustavo Borges, Eric Peleias e ilustrado pela Samantha Flor. Esse aqui é um livro ilustrado. Eu comprei porque eu gosto do trabalho dos três. E é um livro ilustrado bem bonitinho, é uma história bem bonitinha da Olivia. Eu acho que se eu explicar o que seria um mundo dividido aqui, basicamente tudo está se dividindo no mundo dela. Aí se eu explicar já é spoiler que explica na página final. Mas é uma história bem bonitinha. Me surpreendeu. Eu não esperava gostar tanto. Agora o próximo é uma série que esse aqui eu recomendo bastante. Que são... Eu li 3 volumes esse mês. Eu já tinha lido um volume antes, que é São Paulo dos Mortos. 2 desses volumes que eu li são de grampo e um tem a lombadinha quadrada. É uma série que tem várias histórias curtas de pessoas no apocalipse zumbi em São Paulo, então são várias histórias curtas dessas pessoas vivendo durante o apocalipse zumbi na cidade de São Paulo. Tem uma variação grande aí de desenhistas, a maioria já são artistas que trabalharam em outras HQs da Zapata, esse quadrinho da editora Zapata,
E achei muito divertido. As histórias são muito legais. Passa no contexto brasileiro, então, tipo, tem história que os garotos querem jogar bola no estádio do Corinthians, aproveitando que tá todo mundo morto. Então tem... É bem brasileira, uma história bem brasileira de apocalipse. E o Daniel Esteves é um grande roteirista, então são histórias bem divertidas. Tá aí uma série que eu recomendo, São Paulo dos Mortos. O próximo, da Zapata Edições também, Por Mais um Dia com Zapata. Que remete ao Emiliano Zapata, que foi um cara... Eu não tenho muito contexto sobre. Eu acho que ele liderou algum tipo de revolução no México, explica um pouco no quadrinho. Eu acho que para quem não conhece ele, quem foi esse personagem, sabe mais sobre a Revolução aí, eu acho que vai ficar um pouco perdido na história. Ela começa bem, eu gostei bastante ali do começo, mas no final eu já comecei a ficar mais perdido. Então, é um bom quadrinho. Eu recomendo mais para quem já sabe um pouco aí quem foi Emiliano Zapata. O próximo, Batatinha Fantasma, Aventuras da Vida 2, do Instagram deles é Batatinha Fantasma mesmo, que é um casal, que é a Carol Borges e o Felipe Remédios. Aqui são basicamente uma série de tirinhas, todas aqui de uma página mesmo, uma série de tirinhas deles como casal. Então, eu gostei muito. Eu já sabia que ia gostar, porque eu acompanhei eles no Instagram. Eles fazem um trabalho muito bonitinho. A arte deles é muito bonitinha, muito fofinha. E são causos de casal mesmo, que a maioria dos casais vive, então é muito engraçado. E esse aqui eu recomendo bastante. Pelo menos seguir os dois no Instagram. O próximo, esse aqui foi uma surpresa. Rafael Marçal é o pai Bocó. Basicamente, são tirinhas também, de uma página aqui, do Rafael Marçal com a filha dele. São causos dele com a filha. E muito engraçado. Isso aqui é muito engraçado mesmo. A relação dele com a filha aqui é muito bonitinha. Então esse aqui eu recomendo também. Esse aqui eu não esperava gostar tanto. Achei muito legal. O próximo, No Andar de Baixo, quadrinho nacional também, da Cartomante. Esse aqui eu não lembro quantas, mas são algumas histórias mais voltadas pro terror. Eu não sei se dá pra ver, mas tem até uma coisa meio fluorescente aqui na capa, de um fantasminha. São algumas histórias mais pegadas pro terror. Tem uma arte bem bonitinha. E eu gostei. Eu não sei, eu não sabia o que esperar no começo, mas eu gostei, são histórias bem boas. Então, fica aí. Quem gosta de histórias de terror, talvez vai gostar. Mais um das Zapata Edições, curtinho, Arquimedes, de grampo aqui. Eu não vou lembrar, mas eu acho que são 4 histórias, bem curtinhas mesmo, que se passam aí no bar do Arquimedes. Então são algumas histórias bem loucas aí que passam no bar dele, com ET, várias coisas. Só umas maluquices. Muito bom, esse aqui achei legal. Próximo, Maldição, da Cora Ronron, brasileiro. Esse aqui eu li no começo do mês, sobre jovens ali que estão iniciando na faculdade, na vida adulta. Eu acho que começa um pouco confuso. Eu não estava entendendo muito qual seria, para onde iria a HQ ali no começo, mas depois ali mais pro final vai ficando bem legal. No geral eu achei bom, mas eu não sei. Esse aqui é só o primeiro volume, então ele não encerra a história. Eu não sei se eu vou comprar o resto. Eu sei que tem para ler online, eu acho. Então possivelmente eu vou ler online para decidir se eu compro ou não. O próximo aqui, da Brasa, Diamba, Histórias do Proibinismo no Brasil, que é sobre proibição da maconha no Brasil. Pega um contexto global também. É uma edição muito bonita, né? A Brasa é conhecida também por fazer edições lindas. Tem uma arte aqui, a arte do Daniel Paiva, é muito bonita. Acho o estilo dele muito, muito único, né? E vai contando causos aqui sobre a proibição da maconha, o preconceito, né, que se tem aí com a planta. E vai explicando. É uma HQ boa, eu gostei. Muito boa. Ela tem um arco mais principal, que é um jovem que ele vai preso só porque ele tá com um boné com
símbolozinho da maconha, né, que é da folha da maconha, e vai falando sobre todo o preconceito e a influência no Brasil, da cultura brasileira com todo esse preconceito. É um quadrinho aí bom, muito bom, e eu recomendo para quem tem interesse no assunto. O próximo, do Max Andrade, Tooth Challenge, mangá nacional. Tem gente que tem preconceito com esse termo, né, mas é um mangá nacional. O Max aí já é um autor bem conhecido no cenário nacional, inclusive é o mesmo desenhista ali do Elemento Comum, né, que eu mostrei. Esse quadrinho aqui, o traço dele é muito lindo. A história de Tooth Challenge, esse aqui é o volume 2. Basicamente no mundo ali que as pessoas nascem junto com ferramentas, cada pessoa tem uma ferramenta, e tem pessoas que têm a ferramenta ouro. As ferramentas ouro são ferramentas especiais, que elas dão poderes ali específicos para a pessoa que está manejando a ferramenta ouro. Então, são 3 jovens que eles entram no torneio. Não vou me estender muito na história, né? Mas eles entram no torneio para participar do Tooth Challenge, que é um torneio tipo os Jogos Vorazes da vida. E aqui no segundo volume, o primeiro volume é só a apresentação dos personagens, é excelente o primeiro. E o segundo segue no mesmo nível, é bem emocionante. Aqui eles já estão nos jogos, né? Então é muita pancadaria. E o Max, ele vai muito bem aqui. Eu acho que pode ser um tema aí que tá um pouco batido, né? É difícil inovar, mas ele conseguiu fazer uma história bem emocionante. Tem horas ali que dá até vontade de chorar, porque acontece algumas coisas ali que eu não posso dar spoiler, mas é muito emocionante. Eu fiquei até um pouco eufórico enquanto eu lia. Grande quadrinho. Esse aqui é o segundo e último volume, então são 2 volumes. Esses 2 aqui acha facinho na Amazon por promoção, então eu recomendo muito. O próximo é O Mago e a Guerra, quadrinho brasileiro também. É do Július, aí eu não vou saber falar o sobrenome dele, que é meio complicado. E eu gosto do trabalho dele, ele tem mais 2 quadrinhos, ele tem um sobre a Primeira Guerra e um sobre a Segunda Guerra. Esse aqui ele vai passando, meio que narrando, mais uma narração reflexiva, poética e tal. Várias guerras ali, e ele vai retratando várias guerras aí que já teve na humanidade. Confessar que não me pegou muito. Não tem uma história definida, né? Então isso dificilmente me pega. Eu acho que eu mencionei, né, que essas histórias mais reflexivas e tal não são muito pra mim, mas eu gostei até. Um bom trabalho. O próximo, Tinta Fresca, Destino Traçado, do Digo Freitas. Esse aqui é um quadrinho, ele vem num box, que inclusive tá aqui. São 3 quadrinhos aqui no box. É um box de capa mole, né? Então tem 2 aqui dentro. E o outro que eu li é esse aqui. Tem uma arte bem bonitinha. Esse volume, ele pega a história, ele apresenta um novo super-herói, que é um garoto que ele consegue desenhar, ele aprende, né, a desenhar, e ele consegue fazer os desenhos dele se tornarem realidade. Então, se ele desenha uma espada, ele consegue puxar uma espada e tal. Então, ele vai começar a combater o crime, tipo Tartarugas Ninjas, tem uns bandidos aqui que são animais na cidade dele. Então, ele vai começar a combater o crime, ele vai fazer amizade com essa moça que também tem poderes. E esse volume é basicamente a apresentação. A apresentação dele como herói, da moça também. Então não tem tanta coisa. Eu gostei, não esperava um pouco mais, mas eu tô bem animado até para os outros volumes. Ele dá, no final, ele passa a impressão que os outros volumes serão muito bons, então eu tô até animado para ler. Próximo quadrinho aqui, da editora HQueria também. A HQueria tem lançado ótimos quadrinhos. Esse aqui tem um formatinho diferente, né? Bem bonitinho. Ele tem uma arte bonitinha. Eu vi que muita gente gostou dele, assim, quem leu gostou muito. Não me pegou muito, vou confessar. Acho que, não sei, talvez no momento que eu li não tava conseguindo prestar tanta atenção, sei lá. Mas é a história ali de uma moça, que ela tá um pouco sobrecarregada, ela é mãe solteira, pelo que aparenta, o pai dela acaba de falecer. Então ela tá sobrecarregada, ela não dá muita atenção pro filho dela, porque ela tá tentando arrumar um novo emprego. E o filho dela não parece ligar tanto, assim, ele fica meio
revoltado que a mãe dele não tá dando atenção pra ele. Ele passa mais tempo com o tio, que tá visitando ela também. Então é mais essa relação da família e tal. A mãe com o filho, ela é irmã do tio, né, do menino. Então é mais essa relação de família. Gostei, achei um bom quadrinho, mas não me pegou muito. O próximo quadrinho nacional, Ciranda da Solidão, do Mário César. Esse aqui são várias histórias. Acho que dá pra ver aqui na lombada, né? Cada cor é uma história. São histórias ali mais de casais LGBT e tal. Achei um bom quadrinho, mas eu esperava mais. Não é uma acho que posso mostrar essa página. Não é o meu favorito dele. Ele tem o outro quadrinho que foi lançado pela Conrad, Bendita Cura, que é um quadrinho excelente, entrou no meu Melhores do ano passado. Esse aqui achei legalzinho, mas não me pegou tanto quanto o outro. O próximo, Porque os Meninos Brincam de Guerra. Esse aqui já gostei demais. Ele tem uma arte bem bonitinha. Ele fala de duas famílias que eu não sei se é na Primeira ou na Segunda Guerra, não lembro agora, mas são duas famílias de nacionalidades distintas que moram no mesmo prédio. E cada família tem um filho que está na guerra. E vai retratar aí a realidade, como é que essas famílias estão vivendo, o preconceito e tudo mais durante a guerra. E também vai mostrar um pouco como é um dos filhos dessas famílias, né? Ele vai mandando cartas, então vai falando, vai mostrando como é que ele tá na guerra, então para falar como que era, né? E eu gostei, eu tava gostando, só achando normal, gostando normal do quadrinho. Só que o final é sensacional. O final é sensacional, então eu gostei muito, me surpreendeu muito. Esse aqui o pessoal já falava muito bem. Eu não achei que fosse gostar tanto, mas gostei demais também. É do Camelo, quadrinho nacional, excelente. Aí o último que eu tenho aqui, Ocre, do Gilmar. Gilmar é cartunista aí, bem consagrado. Esse aqui, por mais que ele pareça que seja acho que é tiras também, né? Um pouco mais sexuais, não é sobre isso diretamente. Tipo, às vezes até tem uns bichinhos peladinhos aqui e tal. Mas não tem muita cena explícita. É mais implícito e causos relacionados a sexo. Com um sexo implícito. Não, eu não sei se algum mostra, mas normalmente não mostra. Esse aqui, ele tem 2 pontos. Tem algumas tiras que eu já achei que ficaram bem datadas. Elas são meio machistas e tal. Mas a maioria é muito boa. A maioria é bem engraçada e eu acho a arte dele muito bonita. Ele tem essa arte aqui bem dele mesmo, né? As cores aqui mais pendentes pro verde, então esse aqui eu gostei. Bom quadrinho. Agora eu vou mostrar os que eu li no trabalho, que eu não tô com a edição física aqui em casa, mas eu vou mostrar as capas aqui no tablet pra ir falando. Primeiro é Mecânica Celeste. Esse aqui eu já vi que tem um pessoal que ama. Eu achei um ótimo quadrinho, muito bom mesmo. Me surpreendeu, eu não pensei que fosse gostar. É mais ali. Eu não vou entrar muito na história, mas ele tem muita ação. Eles entram nos jogos, tem uns jogos, tipo uns jogos vorazes também da vida deles, que determina situações políticas, eles decidem políticas sobre esses jogos, que é o Mecânica Celeste, que é basicamente uma queimada. E me surpreendeu, porque é muita cena de ação ali. Basicamente, boa parte da HQ rola ali em torno desses jogos. E é muito divertido. Muito divertido mesmo, e a arte é sensacional. Depois eu recomendo darem uma pesquisada aí na arte, é muito linda mesmo. E surpreendeu. Foi um quadrinho que me surpreendeu, gostei muito. O próximo, A História Mais Triste do Mundo. Quadrinho nacional, é bem curtinho mesmo. Acho que tem 30 e poucas páginas. É basicamente um rapaz que está apaixonado numa moça. E ele decide que ele vai contar pra ela que ele tá apaixonado. Só que aí a noite dele não sai muito bem como ele pensava e ele tem um péssimo dia, né? Então é a história mais triste do mundo. É uma história bem curtinha, normalmente não me pega muito. Então eu achei bom, mas não me pegou muito. Aí o próximo,
do Ottoni, do Vitor Carfage. Esse aqui eu sei que... Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que já vi gente falando muito bem. Também entra no mesmo, de história curta, que não me pegou tanto. É uma história ali de um menininho que ele tá mudando na casa dele, ele é bem criancinho mesmo. Então tem a arte já linda do Carfage, que todo mundo conhece. E é uma história bonitinha, ele é bem apegado à casa dele, aos brinquedos, eles abandonam o cachorro dele, só achei meio paia. Mas é um bom quadrinho. O próximo, Oleg. Eu queria falar de Pílulas Azuis primeiro. Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Esse aqui é excelente, esse aqui eu gostei muito. Ele fala sobre o relacionamento dele com a esposa dele, desde quando eles se conhecem até ficar um pouco mais atual, que a esposa dele, ela é diagnosticada com HIV, né, com AIDS, e eles têm essa relação deles, eles se descobrindo como casal, ela sendo portadora do vírus. Então é bem interessante, a arte dele é sensacional, ele tem uma arte maravilhosa. Então esse eu gostei muito, porque é mais autobiográfico, sobre a vida deles, então é um quadrinho muito bonito. Já o Oleg, eu já vi algumas pessoas falando que é tipo a continuação, então eu fui com uma expectativa bem diferente do que ele é. Ele não é biográfico, autobiográfico assim. Ele tem uma personagem que é parecida com a esposa dele, e o personagem principal parece com ele, mas não é a vida dos dois. Ele fala ali sobre mais problemas de criatividade, né? O personagem principal, um quadrinista também, ele tá tendo problemas em criar e problemas de ter criatividade. Só porque eu acho que a biografia se limita a isso. A relação da família, toda a história que tá por trás também, eu acho que não é muito real. Até porque é bem diferente a dinâmica que mostra no Pílulas Azuis. Então ele é um pouco autobiográfico, pelo que eu entendi. Então ele me decepcionou um pouco, porque eu tava esperando ser mais parecido com o Pílulas. Mais um aqui, esse aqui é Juan Solo, da Conrad. Esse é do Joe Dorovsky, com o Jorge Bessa. Esse quadrinho tem uma arte sensacional. Ele começa muito bom. Tipo, o personagem é um puta do bandido, sem nenhuma moral. E ele faz de tudo pra crescer na vida. Ele começa a trabalhar, acho que, para um político. E ele é, tipo... Ele até vira o braço direito do cara. Ele é basicamente um assassino. Ele faz qualquer merda que alguém mandar ele fazer. Só que do meio pro final, muda muito. A personalidade do personagem, a história, vai pra um caminho totalmente diferente. Aí quem gosta muito dessas doideiras do Jodorowsky, eu acho que vai gostar. Vai amar, né? Quem não tá tão acostumado, acho que só vai gostar. Eu achei um quadrinho muito bom, mas o final não me pegou tanto. Próximo quadrinho aqui, vamos falar a grande surpresa desse mês, Dragoneiro, Origem, lançado pela Panini. Esse quadrinho tem uma arte sensacional. Ele conta ali as primeiras histórias. Eu não sei se o da Mitos tem muita relação, acho que o da Mitos é depois disso. Ele conta a origem do Dragoneiro. Tanto que boa parte do volume ali, o personagem principal, que é o Ian, ele ainda não tem o título de Dragoneiro. Então vai começar ali a origem do mundo mesmo. Ele explica tudo sobre o mundo. É um mundo ali de fantasia, né? Que é quase um RPG. Bem complicado não, ele tem muita informação, mas ele não complica. Fica muito fácil de entender. Mas é muita coisa. E, poxa, esse aqui eu recomendo demais, demais. Eu tô ansioso para ler os volumes que a Mitos lançou, porque esse eu gostei muito, foi uma das melhores leituras do mês, então me surpreendeu muito. O próximo tá aí uma grande decepção. Black Hole, do Charles Burns. Eu vejo muita gente aí que gosta dele. Eu não li nada dele, então só posso opinar sobre esse aqui. Mas esse aqui foi o pior do mês, a pior leitura por muito. Eu não gostei nem um pouco. Ele começa legal, ele começa bem legal, ele tem uns adolescentes que tem umas mutações, então tem um rapaz que ele tem um pouquinho aqui na garganta, tem umas pessoas que tem rabo, até o corpo inteiro é bem diferente. E eu não me liguei na leitura, mas parece que fala sobre DSTs e tal, só sei porque me falaram depois, né? O Pedro do Estante Narrada comentou isso comigo. Na leitura eu não me toquei, mas não me pegou. Tipo, pra mim foi uma HQ que não teve... Ela começa boa e aí ela continua no mesmo ritmo. Ela não muda nada, não conta nada demais e acaba.
Então não gostei. E tem um problema assim que eu achei bem estranho, que tem dois personagens que eles são dos principais, eles são idênticos, eles são iguais, muda só o, sei lá, um tem uma costeletinha e tem a boquinha aqui, e o outro não tem. Então, tipo, se o cara não tava com a garganta tampada, eu não sabia que era ele. Eu achei, não sei, bem ruim esse quadrinho. Aí aqui já vamos de novo para um quadrinho maravilhoso. Alguma coisa está matando as crianças. Só teve um ponto negativo dessa leitura, que foi que o volume 2 foi lançado, eu acho que um ano antes desse aqui. Alguma coisa assim. Então eu li o volume 2 um ano quase antes desse. E esse aqui, ele começa, o começo dele, exatamente onde acaba o volume 2. Então eu não lembrava exatamente o que estava acontecendo. Quem era, assim, que era quem eu lembro dos personagens, mas por que que a pessoa estava ali, o que que ela estava fazendo, eu não lembrava muito bem o que tinha acontecido antes, mas maravilhoso. Esse quadrinho acho que é uma das melhores séries que está saindo por aqui e eu recomendo demais. Eu achei ele no mesmo nível do primeiro. Do primeiro, Alguma Coisa Está Matando as Crianças, e o volume 2 é o meu favorito até o momento. Aí o próximo é esse aqui. Não vou lembrar o nome certinho, porque a imagem não tem o nome que eu consegui. É Ultimate Spider-Man, eu acho. Esse eu gostei muito, foi surpreendente. Eu não leio muito HQ de herói, quem já me acompanha sabe. E esse eu gostei muito, achei um quadrinho excelente. O que eu não gosto, principalmente de herói, além que... eu não vou me estender, mas tipo, o que eu não gosto, normalmente, também, é que sempre vai pro clichêzão. Sempre cai no clichê, que aí já fica batido, não tem graça. E esse aqui inova bastante. Ele muda a origem, tanto quanto começa a HQ, o Peter Parker, ele não é o Homem-Aranha, ele não tem poder nenhum, e ele já é adulto, ele já é casado com a Mary Jane. Ele tem 2 filhos, então é completamente diferente. A origem dos outros personagens ali que estão em torno dele é diferente. Tanto que eu não sei os nomes, porque eu não leio muito herói, mas aquele jornalista que odeia o Homem-Aranha, ele é amigo do Tio Ben, e quem morreu nesse HQ foi a Tia May, e o Tio Ben é amigo desse jornalista, e o jornalista gosta do Peter Parker, como não tem Homem-Aranha ainda no começo, não dá pra saber se ele vai odiar ou não o Homem-Aranha, mas me surpreendeu. Esse aqui, eu tô com medo, eu tenho a impressão que os próximos volumes vai voltar pro clichê, mas eu tô bem animado para ler os próximos. Próxima leitura, esse aqui, Floresta dos Medos, da Darkseid. Esse aqui, ele parece um pouco, já tá na pilha ali, joguei fora, da Cartomante que eu mostrei, que tem algumas histórias curtas, mais pegadas pro terror. Eu gostei mais da Cartomante, bem mais. Esse aqui eu acho que as histórias são boas, é legal, é um quadrinho legalzinho, mas ele podia ser mais. Eu acho que ele podia ser bem mais. Agora, os personagens que eu comecei a ler esse mês. Blake Mortimer é um quadrinho muito bom. É franco-belga, um desses grandes clássicos e tal. Franco-belga. Esse aqui em específico, depois eu menciono a série, é muito bom. Esse aqui eu gostei. Eles têm um adendo que Blake Mortimer é o quadrinho com o maior número de diálogo no mundo. Parece um livro de letras. Então, tem quadros que 90% do quadro é texto e tem só a cabecinha do personagem com o balãozinho saindo da boca dele. Então é muito texto. E o problema não é ter muito texto, é que tem muito texto que ele não fala nada que é necessário. Se na própria imagem poderia mostrar o que ele tá falando, ele fica explicando demais e tal. Mas a dinâmica eu gostei desse aqui. Esse aqui tá mais para uma HQ investigativa, tem esse marca amarela que tá... ele tá sequestrando um monte de gente, e quando ele sequestra alguém, ele deixa essa marca amarela, esse M amarelo dele, no lugar e some com a pessoa. E aí o Blake Mortimer, eu não lembro quem é quem, mas um é um cara do exército de grande renome, o outro é um professor bem inteligente. Eles se unem para tentar achar o marca amarela, né, que é o bandido. Esse aqui é muito bom. Ele tem esse problema, que é uma leitura um pouco truncada pelo excesso de diálogo. E no final ele vira um negócio que parece Scooby. Ele não é uma HQ de comédia, tipo um Tintin, um Lucky Luke. Ele é mais sério. E no final vira um Scooby-Doo. Então, eu acho muito bom. Tem gente que gosta muito. O Guilherme lá
que tá no grupo do Batatinha Comics, Batatinha Comics e do Estante Narrado, ele gostou muito. Eu só gostei, achei um bom quadrinho, até recomendo, mas com ressalvas. Outro que foi surpresa. Esse aqui eu nem achei que fosse gostar, nada a perder, do Jeff Lemire. É uma leitura bem rápida mesmo. É um cara que ele já foi jogador profissional de rock, e ele tá numa cidadezinha do interior, que foi onde ele cresceu. Lá ele é um pouquinho celebridade, mas ele é aquele cara que era muito agressivo, e por isso a vida dele deslanchou, ele tá na merda, e ele só vive arrumando encrenca e tal, até que aparece a irmã dele. Ela precisa de ajuda, porque ela tá tendo problemas com drogas e com o namorado, e ele vai proteger a irmã dele. É uma história bem legal e me surpreendeu. Não ficou entre os melhores do mês, ali o top 10, mas ficou bem perto. O próximo, esse Lon Chaney, da Darkseid também. Não, pera. Fala Comigo, Lon Chaney. Esse aqui ele não tem um final, tipo, um final de história. É porque é a história real de um cara. E eu não sabia que era uma história real. Então, tipo, eu tava esperando um finalzinho de HQ normal, né? Só que é a história do cara. Então, o final ele morre normal. O cara veio de 83 a 1930, tá aqui. E é basicamente um cara que ele ficou muito famoso ali, porque na época não tinha efeito especial, só efeito prático, e ele era o gênio ali de fazer efeito prático. Então ele mudava a cara dele, ele fazia efeito prático para mudar o corpo, então ele ficou muito famoso nisso. Ele começa ali como, acho que, ator de teatro e termina como um grande ator de cinema. O próximo, da editora Nemo, Aprendendo a Cair. Esse aqui eu gostei, achei um ótimo quadrinho, mas eu esperava mais. O personagem principal, esse rapazinho aqui, logo no começo a mãe dele dá a entender que ela possivelmente morreu. Ela tem um AVC, se eu não me engano, e ela fica no hospital em coma, e levam ele para uma casa. É uma casa que existe, eu acho, até hoje. É um lugar que eles cuidam de pessoas especiais. O garoto ele tem deficiência mental. E lá ele vai ter na rotina dele, mostra ele sentindo a falta da mãe e tal. Só que eu gostei, é bonitinho, é bem bonitinho, mas eu demorei um pouco a entender. Eu só fui entender que ele realmente tinha alguma deficiência quando ele já estava algumas páginas depois que ele entrou na casa, que eu percebi que todo mundo era um pouquinho diferente e tal. Porque ele é pequenininho e ele tem um bigodinho de criança. E ele é bem pequenininho, eu pensei que ele era um menininho dos 12 anos. Ele tem um comportamento bem infantil, mas tem criança que tem um comportamento um pouco mais infantil mesmo, 12 anos normal. Então eu demorei um pouco a entender que ele já é mais velho, acho que ele tem tipo uns 23 anos. A HQ só falam a idade dele no final. Mas é um ótimo quadrinho, eu gostei. Aí o próximo, Joe Sacco, é Guerra em Gaza. Esse aqui é basicamente do Joe Sacco falando sobre a guerra em Gaza. É interessante, eu acho que vale a pena ler, porque ele traz uma opinião boa, ele traz com um certo embasamento, né, e tal. Então, vale a pena dar uma lida. Mas não, como quadrinho, não achei tão incrível. Aí o próximo, talvez, não é o último, mas é um dos últimos, O Muro. Esse aqui foi surpresa. Da Nemo. Esse quadrinho aqui é uma menina que a mãe dela abandona ela, que ela vai viver com o que era o amante dela em Dubai. Ela foge com o homem. E o pai dela, meio depressivo, que foi largado, em vez de cuidar da filha, ele basicamente se afunda no trabalho, ele viaja a trabalho, então ele viaja e deixa a menina sozinha. E ele diz que confia nela, então ele deixa ela com dinheiro e some. Só que é uma menina, eu não sei se pela imagem dá pra perceber e tal, mas ela tem 13 anos. Eu acho que é 13, alguma coisa assim. 13 para 14. E aí a HQ é sobre a solidão dela. Porque ela fica, obviamente, muito solitária na cidade sozinha. Então ela fuma. E o fumar aqui é normal. Eu não sei que país é isso, mas tem país que é mais normal a criança fumar. E ela começa a fumar, beber muito, porque ela tá sozinha, ela fica divagando e tal. Até que ela conhece um rapaz que é muito bom pra ela. É um rapaz, assim, bom, o jeito que ele trata ela, ele é uma pessoa muito boazinha. Só que ele vai apresentando hábitos piores pra ela, como usar droga, roubar e tal. E ela, como tá muito sozinha, ela vai indo na dele. Ele é um adolescente sozinho, ele tem uns 16 anos, ele é pouca coisa mais velho que ela.
Ele é uns 2 anos mais velho que ela. Então eles vão entrando nesse... Ela só vai piorando, né? Psicologicamente, né? Que ela já tava com depressão, o pai dela meio que abandonou ela. E essa HQ, ela tem uma narrativa muito boa. Porque ela tem muito pouco diálogo. E tem quadrinho que tem pouco diálogo, e às vezes eu leio, é uma leitura rápida, e você fala, poxa, foi muita página só de desenho e não disse nada demais, sabe? Não tem nada demais. Tem quadrinho que não consegue dizer muito só no desenho. Esse aqui é o contrário. Ele fala muito bem. Só no desenho ele já transmite muito bem esse vazio que a menina tá sentindo, essa solidão dela. Então ele tem pouquíssimo diálogo. Muito pouco. Tipo, tem muita página com diálogo, mas é sempre diálogo rápido. E transmite muito bem a solidão, o sentimento, a depressão que ela tá sentindo. Esse é excelente, eu recomendo. Agora, acho que um dos últimos, que é mais um grande clássico frango-belga, que eu descobri esse mês, e eu gostei demais, que é o Túnicas Azuis. Esse aqui já é mais de comédia, ele já é mais parecido com um Lucky Luke ali, um Asterix, que é bem a piadinha do dia, né? Então esse aqui é os azuis tornam-se cosacos. Os túnicas azuis é alguma coisa assim, quando teve a revolução lá nos Estados Unidos, tinha o exército do norte e do sul. Os túnicas azuis, se eu não me engano, eram o exército do norte. E aí os dois personagens principais são esses dois aqui, que são, acho que sargento, alguma coisa assim do exército do norte. E nessa história eles têm que treinar, o exército deles está sem gente, eles têm que treinar estrangeiros para lutar pelo exército deles. Só que os estrangeiros não falam inglês e eles não conseguem se comunicar. Então vai tendo essas cenas de comédia deles tentando treinar esse pessoal pro exército. É muito, muito engraçada. E ele tem um traço um pouco mais parecido com o Lucky Luke. O estilo do traço um pouco mais parecido com a Asterix também, só que as cores é bem diferente. As cores vai mais entre o meio termo, entre Lucky Luke e Asterix. E é muito lindo, quadrinho muito lindo. Aí eu li esse aqui também, os Túnicas Azuis, o Bronco Benny, que eles são da cavalaria, esses dois. A cavalaria do Exército do Norte tá sem cavalos, e aí eles têm que ir para uma fazenda, que o exército vai comprar os cavalos dessa fazenda, só que os cavalos não são treinados ainda, são cavalos selvagens. E eles levam o Bronco Benny, que é o maior treinador de cavalo ali acho que do país e tal. E aí eles vão pra lá, só que quando eles chegam lá, a fazenda, eles conseguem entrar, mas a fazenda tá cercada por indígena, eles têm que atravessar, o território foi conquistado pelos sulistas para voltar com os cavalos. Então vai ter toda essa comédiazinha deles tentando fugir com os cavalos. Aí, não, falta alguns ainda. Próximo, Eu Dragão, do Juan Jimenez. Esse aqui é espada, acho que é espada e feitiçaria, né? O estilo do quadrinho. Basicamente um reino está sendo atacado, tem um exército do lado de fora, a galera do reino está tentando se defender, tem trama familiar no meio, mas é uma história meio complicada. Eu gostei, achei um quadrinho muito bom, mas eu acho que a maioria das pessoas vão gostar mais do que eu. Ele tem uma arte maravilhosa, só porque o que não me pegou tanto foi os nomes. Os personagens têm nomes muito complicados, tem muito personagem, então, às vezes, eu sei lá, eu demorei muito a entender quem era quem, pelo nome, olhando assim pela cara, quem era quem, tipo, lembrar o nome da pessoa. Mas é um quadrinho bom, muito bom. Ele trata ali, ao mesmo tempo que ele vai pegando essas questões familiares e tal, ele vai tendo a parte da guerra e tal. Então é muito bom. Próximo, Tintin Rumo à Lua. História padrão do Tintin, eu não lembro o nome dos personagens, o professor aí, que é amigo do Tintin, ele tá trabalhando para um país que eu não lembro também o nome do país, e eles estão tentando construir um foguete para ir para a Lua. Então, no meio disso, tá tendo gente tentando sabotar de outros países, sabotar o foguete, e ele vai tentando construir o foguete. Esse aqui, eu tenho uma opinião um pouco polêmica do Tintin, que eu gosto, mas a maioria não, os outros clássicos franco-belga que eu li, a maioria eu gostei mais. Mas esse aqui é muito bom, achei esse um volume muito bom do Tintin. Eu tenho a impressão, eu ainda não li tudo, eu li meio repartido, que no final as histórias vão dando uma caída. Essa aqui eu gostei bastante e achei bem engraçada. O próximo, Fantasmagorina, né, do Flávio Colim.
Esse aqui foi um pouco decepcionante, porque o roteirista dele é o Wellington Breck, não sei falar o nome dele. É o mesmo roteirista do Histórias Gerais, que é um dos maiores clássicos aí do quadrinho nacional. Eu gosto muito de Histórias Gerais e esse aqui eu não gostei muito. São algumas histórias curtas, mais de terror assim e tal, mas nenhuma me pegou não. Pra mim, tipo, foi, não sei, não gostei muito das histórias. Gostei por causa da arte do Conin. Então foi mais ali por causa da arte, temos historiazinhas, ok, normal.